X-Men Fênix Negra tem como principal objetivo concluir uma franquia de altos e baixos. E esse trabalho complicado foi para as mãos de Simon Kinberg, que além de escrever o filme, assumiu pela primeira vez a direção de um longa-metragem. Mas eu digo até que apesar desse risco, a escolha foi sensata, porque o Kinberg já está familiarizado com esse universo, porque ele trabalhou como produtor e ou roteirista em Dias de um Futuro Esquecido, de 2014, X-Men Apocalipse, de 2016 e Logan, de 2017. Aliás, tem crítica desses últimos dois filmes lá no set.com.br, mas eu vou deixar elas linkadas aqui embaixo na descrição. Mas a escolha por Kinberg é interessante porque seria como uma segunda chance para ele, já que ele escreveu a história daquele que é, e eu acho que eu posso afirmar isso sem qualquer receio, o pior filme dos mutantes, X-Men, O Confronto Final, que também aborda a saga da Fênix Negra. Mas e agora, será que deu certo? Meu nome é Thiago de Mello, esse daqui é o Set no YouTube e essa é a minha crítica de X-Men Fênix Negra. Fênix Negra segue as consequências diretas do confronto entre os X-Men contra o Apocalipse. Ou seja, após eles salvarem o mundo, os mutantes agora são vistos como super-heróis. Há uma legião de fãs que vibram com eles e até mesmo um telefone que conecta diretamente o Professor Xavier com o presidente dos Estados Unidos. E é a partir desse telefone que a história do grupo começa. Após um ônibus espacial perder o contato com a Terra, o governo americano pede ajuda ao Professor Xavier, que manda a sua equipe para o resgate dos astronautas. Mas durante a missão, uma espécie de radiação solar atinge Jean Grey e ela acaba absorvendo toda aquela energia. A partir daí, Jean começa a sentir um imenso e perigoso poder que aos poucos toma conta de si. Mas antes disso, há um breve prólogo sobre a origem de Jean Grey que é bastante eficiente em alguns aspectos. Eu achei legal porque funciona para você conhecer melhor a origem da personagem, mas o mais interessante é que essa introdução rapidamente consegue apresentar dois dos melhores valores do filme, na minha opinião: a direção centrada e eficiente do estreante Simon Kinberg e a bela e fundamental trilha sonora de Hans Zimmer, que também faz a sua estreia nessa franquia. Eu achei que a forma como Kinberg filma foi bastante habilidosa em dar estilo ao momento, em favorecer a imersão na obra e também fortalecer a dramaticidade do evento, no caso desse prólogo, né? Tudo isso sem forçar demais a barra. Ele usa uma câmera lenta que estiliza e que permite a compreensão da dimensão do impacto, principalmente quando ele adota o uso da câmera subjetiva, ou seja, em primeira pessoa. É com o uso desse recurso que a dramaticidade da cena funciona, pois nos dá a perspectiva daquela criança, o que torna as imagens ainda mais impactantes, mas sem serem apelativas ou excessivamente dramáticas. Ele não força esse teor drástico, apenas mostra a realidade através dos olhos da jovem Jean Grey. E dentro dessa boa apresentação, assim como no restante do filme, a trilha de Hans Zimmer é fundamental para somar a dramaticidade inerente de cada momento, com um trabalho envolvente, carregado de densidade, de mistério e de tensão. Aliás, olha, eu vou dizer que tinha tempo que uma trilha do Hans Zimmer não se destacava tanto para mim. Eu realmente curti muito essa trilha sonora, eu saí bem satisfeito com ela. Mas voltando à trama principal, o roteiro de Kinberg não apenas continua os eventos da história de Apocalipse, mas, através dessa continuação, cria um bom contexto para elaborar ainda mais sobre a relação complexa entre os mutantes e os seres humanos. E é a partir dessa fragilidade, da fragilidade dessa relação, que X-Men Fênix Negra consegue criar uma narrativa que, mesmo depois de tantos filmes cheios de erros e de acertos, ainda é capaz de ampliar a mitologia e somar aos personagens diversos, sejam eles novos ou antigos. E esse é outro ponto que me conquistou, principalmente através do Professor Xavier. O James McAvoy continua oferecendo uma ótima entrega ao personagem e parte desse mérito vem justamente do roteiro, que foi capaz de apresentar novas facetas do professor. A gente acompanha ele feliz com os novos rumos da visão sobre os mutantes, agora adorados, né? Mas de repente a mística planta uma dúvida bastante pertinente. Será que ele está fazendo isso pelo bem dos mutantes ou apenas para afagar o próprio ego, já que ele virou o rosto dessa nova relação? A forma como McAvoy lida com o novo rumo do personagem cria uma dubiedade que é curiosa nos seus atos, né? Tornando o professor uma figura ainda mais relacionável. O embate que ele tem entre o sonho de paz e os sacrifícios para mantê-la
carrega uma complexidade que humaniza o professor, além de estabelecer um conflito narrativo que faz o personagem evoluir, né? E além disso, ele reflete acerca dessa fragilidade na relação entre as espécies, onde, nas entrelinhas, sugere que se a paz é tão frágil, é porque ela ainda não existe de fato. E assim como McAvoy, o Michael Fassbender também continua muito dedicado ao papel de Magneto, mesmo com um arco um pouquinho apressado demais, o que acabou exigindo mais esforço da minha suspensão da descrença, já que ele muda de motivação com muita facilidade. Ele continua sendo um personagem extremamente cativante. Méritos, claro, para o ator e para o roteiro, mas também para a montagem de Lee Smith, que fortalece o personagem. Primeiro porque é legal perceber como ele encontra boas formas de dar fluidez à narrativa ao criar paralelos entre o Xavier e o Magneto, que mostra como ambos estão, além dos preconceitos vagos e imprecisos de certo ou errado. Eles são, na verdade, resultados das realidades que definiram eles. Ou seja, embora com visões opostas, ambos estão do mesmo lado da luta. Então, quando eles precisam partir para o confronto, por exemplo, a montagem mostra o professor tirando o capacete do cérebro, aquela máquina de amplificação dos poderes dele, enquanto o Magneto coloca o seu. Mas um dos meus momentos favoritos da montagem é durante uma sequência que aparentemente parece ser simples, mas o contexto explora bem aquele conflito do professor Xavier e o medo realista do Magneto. A sequência acontece depois que a Jean Grey sai da pequena comunidade gerida por Eric, pelo Magneto, né? Aí há uma narração de jornal que diz que após um conflito nas ruas, o governo americano volta a considerar a possibilidade de prisões especiais para os mutantes, que agora não são mais tão heróis assim aos olhos da sociedade e das autoridades, né? A escolha da montagem em colocar esse áudio sobre a expressão preocupada do Magneto demonstra como ele teme e conhece a fragilidade dessa relação, que mesmo após tanto esforço se estremeceu por apenas um evento. Enquanto isso, o professor Xavier percebe que todo aquele otimismo poético é praticamente utópico. O professor Xavier estava errado. Então é uma decisão simples, mas é muito eficiente e ainda consegue ser um reflexo da nossa realidade. Mas o foco de Fênix Negra é a Jean Grey e também consegue criar um desenvolvimento interessante para a personagem, ainda que menos inspirado. A Sophie Turner consegue entregar bem o que o papel exige, seja o que for. Ela demonstra vulnerabilidade e ameaça com precisão e lida bem com o conflito entre a Jean e a força cósmica, mas o personagem dela também não vai muito além disso. E além dos personagens centrais, há espaço também para a gente ver o amadurecimento de outros personagens, como a liderança do Ciclops, por exemplo, ou a criação da personalidade forte da Tempestade, ou o amadurecimento do Noturno, que, aliás, tem uma cena no terceiro arco que é sensacional, principalmente graças à expressividade do ator, mas também pelo personagem, que percebe o peso e as consequências das suas decisões e entrega um momento que é catártico, não pelos efeitos, mas pelo valor simbólico, pela evolução do personagem. Só que, infelizmente, nem todos eles são tão bem desenvolvidos assim, e assim como isso já tinha acontecido nos outros filmes da franquia, como por exemplo com o Dr. Trask em Dias de um Futuro Esquecido, ou o próprio Apocalipse, o vilão não recebe a atenção ou o cuidado suficiente. Isso acaba atrapalhando a dinâmica da narrativa. Vuk, que é o personagem da Jessica Chastain, é simplesmente uma ferramenta para expor os detalhes da trama, né? A função principal dele realmente é só falar o que está acontecendo com o Jean e nada mais do que isso. O problema disso é que num filme com personagens com motivações tão complexas, como o Magneto, por exemplo, você ter um vilão guiado por um artifício maniqueísta desses atrapalha o engajamento, né? Embora ele até justifique o desejo dele pela energia, no final ele simplesmente é aquele clássico: eu sou mal porque eu sou mal e eu vou matar tudo porque eu quero matar tudo, né? E dá pra ver que a Jessica Chastain até tentou dar camada pro personagem, mas a superficialidade do roteiro acabou prejudicando essas tentativas, né? E no final parece ser um personagem simplesmente descartável. Mas felizmente ele não tem tanto foco assim na trama e o filme consegue estabelecer uma dinâmica fluida entre os outros personagens, além de ótimas sequências de ação, como já é bem característico da franquia também. Só que com uma boa parcela de novidade. Por exemplo, ao não dar o foco numa sequência obrigatória com a velocidade do Mercúrio, embora ela exista, só que num grau menor, isso permite que a ação dos outros mutantes e a combinação desses poderes funcione melhor, por mais tempo e com mais destaque. Dá um frescor no filme, e isso é muito bem-vindo.
E nesses momentos também, a trilha sonora do Hans Zimmer volta a se destacar ao criar um ambiente tenso que favorece a forma como o Kinberg filma, muitas vezes provocando uma sensação próxima de um filme de suspense. Sabe, são boas coreografias, embora haja um pequeno excesso da câmera de ombro que dificulta parte da apreciação, mas ainda assim são momentos plásticos, né, que surgem na tela e eu até consegui vibrar algumas vezes. Tem uma da Tempestade que é de arrepiar de legal, assim. E tudo isso é bem favorecido pelo bom uso da profundidade de campo, que justifica parte do valor do 3D. São alguns momentos, não é durante o filme todo, né? Mas antes de concluir, o roteiro ainda dá uma deslizada meio chata no diálogo final, onde tem uma frase de efeito que não é apenas óbvia, mas é preguiçosa e é muito brega, na verdade, né? Ela não estraga a cena, mas ela tira parte daquele impacto catártico que ela queria ter no final. Por isso, Fênix Negra consegue ser um ponto alto numa franquia bastante irregular. É uma abordagem relativamente nova, ainda que cometa equívocos bem conhecidos, mas ainda assim é muito eficiente em somar valor ao universo e aos personagens que eu já achava que estavam completamente gastos, e que mostra que o futuro dos mutantes pode ser, um dia pelo menos, tudo aquilo que a gente ainda deseja assistir na grande tela. Essa foi minha crítica de X-Men Fênix Negra. Eu não estava com a expectativa muito alta, né, porque o Apocalipse é um filme muito fraco. Dias de um Futuro Esquecido é legalzinho, mas não é tudo aquilo que poderia ser. Então pelo histórico eu tava com um pouco de receio, mas eu gostei bastante do que eu vi na tela. É um filme mais sóbrio, né? Como o Kinberg não tem experiência na direção, ele adota um passar mais comum, mas ele aproveita para dar sentido em outras coisas, né? Principalmente a relevância dos personagens e a evolução deles. Então isso me trouxe engajamento, eu consegui me importar com o que eu estava vendo, eu queria ver o que ia acontecer com eles, né? Então não é um filme que é mirabolante e tenta ser gigantesco. Ele parece que reconhece as limitações e tenta trabalhar elas da melhor maneira possível. Eu acho que isso é muito legal e funcionou. Para mim funcionou, embora, conversando com o pessoal depois da cabine, eu reparei que as opiniões estão bem divididas. Teve gente que achou bem mediano, teve gente que não quer recomendar, teve gente que gostou bastante, né? Mas isso é legal. Eu, felizmente, pude aproveitar bastante. Espero que você goste também, tanto quanto eu gostei. E muito obrigado para você que assistiu até o final. Comenta aqui embaixo o que você achou do filme, o que você achou da crítica, o que você acha dos outros filmes do X-Men, o que você espera para o futuro da franquia. Não esqueça de assinar o canal, clicar na sinetinha para os novos vídeos, seguir nas nossas redes sociais, site O7, no Twitter e no Instagram. Eu quase que esqueço. E foi legal porque a gente ganhou uns pequenos mimos lá na cabine, e eu gostei bastante. Eu gostei muito desse daqui. Pera aí. Pra ver aí, dá. A Mônica Toy dos X-Men. É um Cebolinha Magneto. A Mônica, não sei quem é, deve ser o Professor Xavier na careca. Enfim, a Magali Mística. Ficou muito legal, gostei. Ganhei esse pôster também. Todo mundo ganhou, né? Esse pôster também. Ainda não é o pôster mais bonito do filme, mas eu gostei do pôster. E como eu gostei do filme, fiquei feliz por ele. Eu vou querer aproveitar ele em algum lugarzinho aqui. Queria agradecer a distribuidora, ao estúdio que permitiu esse tipo de coisa, esse tipo de ação. É sempre legal isso, né? Deixa a gente um pouquinho feliz. E, bem, é isso daí. Espero que você esteja gostando dos novos conteúdos do canal. Não sei se você viu, tem um vídeo sobre filmes com terror com olhos, que eu gostei bastante de fazer. Vai sair críticas novas essa semana em texto. Essa semana em texto, realmente. Mas a partir da semana que vem eu já espero ter mais conteúdo diferenciado para vocês. E é isso. Muito obrigado mesmo pela audiência. Todos os comentários que eu tenho recebido, todas as curtidas e inscrições no canal, tem me deixado muito feliz. E se você está gostando do conteúdo, ajuda o set, compartilha, comenta, né? Passa para frente alguma coisa aí para fortalecer um pouquinho mais. Beleza? E vou ficando por aqui, até a próxima e bons filmes para todo mundo, boas séries, bom X-Men e até mais. Valeu, tchau, tchau.